Oi, oi, boa noite. Boa noite. Cadê todo mundo? Ótimo, boa noite. Como estão vocês? Tudo Boa noite, ótimo. pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Olha, Já tem gente bem-vindos, chegando, boa bem-vindas, noite. bem-vindes a mais um episódio Nos Bastidores do Design Instrucional. Se apresentem, digam se vocês são designers ou se vocês são professores. Muito bem. Digam de Fortaleza. onde vocês estão. Aí, olha só, muito Aliás, eu bem. não sei, Carol, você fica onde? Eu sou carioca, esse sotaque aqui, Andréia. Não tem Ó, as como, né? duas. Eu estou aqui com duas cariocas, uma paulistana e duas cariocas. Muito Carioquinha, bem, muito bom. muito bom. Então, pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio dos Bastidores do Design Instrucional. A cada 15 dias tem uma live nova, sempre tratando de um assunto de muito interesse para todos nós que somos educadores preocupados com o bem-estar dos nossos estudantes. Eu sou Lani Primo, mulher branca, cabelos cacheados, estou aqui com eles soltos, uso uma blusa bege, por dentro uma blusa marrom e atrás de mim tem uma parede verde. Hoje estou aqui recepcionando vocês, a minha parceira de projeto é a Andréia, vai se apresentar daqui a pouquinho, e depois a nossa convidada é a Carolina Castro, que é pedagoga, designer instrucional e coordenadora de projetos. Eu vou passar a palavra, então, dando as boas-vindas para a Andréia, que é a parceira de projeto. Vamos lá, Andréia. Obrigada, Lani. Oi, oi a todos, sejam bem-vindos. Uma ótima noite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, não só pela experiência da Carol, mas pela simpatia que ela tem também. Então, promete a noite de hoje. Estou aprendendo com a Lani a fazer a descrição quando eu começo. Eu esqueço muitas das vezes, mas como ela começou hoje, eu vou fazer. Eu sou Andréia, mulher negra, cabelos curtos, crespo. Estou com uma blusa preta, com casaco leve preto também por cima, com um fone branco e no fundo há uma parede branca com dois quadros. A gente hoje está aqui para falar com a Lani um pouquinho sobre. Com a Lani, ó, bem com a Lani, né? Mas com a Carol, sobre experiências de aprendizagem e sempre dando um foco na prática, né? Entender, porque senão a gente fala desses termos, dessas palavras, elas parecem muito longe, né? Do dia a dia, parece conto de livro, né? E então a ideia é sempre trazer isso para a prática e a Carol está aqui justamente para poder falar um pouco desse dia a dia, de como é que funciona, não só para um professor, para a área educacional, de um DI, mas também vamos tentar puxar um pouquinho aí como é que entra isso pensando em acessibilidade, né? Porque é algo que eu espero, e a Lani com certeza muito mais do que eu, que cada vez mais esteja presente aí no nosso dia a dia de trabalho. Então, passo a palavra para a Carol para se apresentar e falar um pouquinho dela antes da gente começar a nossa sabatina. Olá, gente, boa noite. Eu sou Carol. A gente estava brincando até anteriormente a Carol Castro. Tal qual as meninas também vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca. Estou usando especificamente batom vermelho, uma blusa escura e ao fundo eu também tenho uma parede com alguns itens decorativos. Bom, eu estou muito feliz e muito honrada pelo convite, porque é sempre muito bom a gente falar sobre educação e principalmente com duas pessoas que eu admiro muito, que eu acompanho muito o trabalho, então é muito importante a gente estar aqui trocando e fortalecendo também, né, a nossa comunidade, não somente de educadores, mas principalmente de pessoas que se preocupam com educação e tentam fazer, de fato, as experiências de aprendizagem para que todas as pessoas, a partir do momento que a gente entende que o que a gente já está fazendo é aqui educação, então é muito importante, é muito legal e, novamente, me sinto muito privilegiada de estar partilhando aqui esse momento com vocês. Muito obrigada, Carol.
E aí, pessoal, digam de onde vocês são, se vocês são designers, se vocês são professores, o que vocês, como vocês estão relacionados com a educação. Carol, geralmente eu peço para você escolher uma das perguntas, né? 1, 2 ou 3. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu até priorizei uma, as outras duas depois você escolhe. Beleza. Eu andei stalkeando o seu LinkedIn para te conhecer um pouco melhor, né? E que você trabalhou em ONGs, trabalhou numa escola de tecnologia. Aliás, acho que foi até aí onde eu tive os primeiros contatos com você. E agora você está numa instituição de ensino superior. Então, qual delas você identifica que mais aplica planejamento para a experiência de aprendizagem? E se você identificou, qual a que mais tem algum... O que favorece mais na característica dessas escolas ou não? Ou que desfavoreça? Na verdade, eu acho que são, né, de certa forma, modelos diferentes, mas que a gente consegue entender. Eu acho que é esse o grande pulo do gato, digamos assim, a gente, quanto pessoas educadoras, quanto pessoas que pensam sobre educação, a gente entender em como a gente consegue encaixar justamente a experiência de aprendizagem em diferentes formatos possíveis. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nessa ONG que eu trabalhei, a gente basicamente começou... quando comecei como coordenadora pedagógica, a gente atuava no ensino presencial, totalmente presencial. E veio a pandemia. E aí a gente teve que transpor, e aqui eu uso exatamente a palavra transpor, porque a gente não tinha um modelo de design instrucional em si, mas a gente teve que aprender fazendo. E pensando aí no nosso público-alvo, pensando em como atingir, né, os nossos alunos, que no caso a gente atendia diferentes comunidades, não somente aqui no Rio de Janeiro, de onde eu sou, mas também em outros estados. Então, a gente teve que criar experiências de aprendizagem pensando, por exemplo, em quem eram os nossos alunos. O meu aluno teria um acesso, e aqui puxando mais para o design instrucional, ele teria acesso a uma plataforma? Bom, meus alunos, eles têm, nesse contexto, né? Eles tinham geralmente um celular de 8 gigas que servia para toda a família. Eles não tinham condições, e a gente sabe que a pandemia foi terrível, mas os meus alunos em específico, nesse contexto que eu estava, eu vivenciei muito de perto como a pandemia acabou impactando a eles também. Então, a gente tinha que pensar, bom, a experiência que eu estou querendo aqui, eu quero de fato que a gente transforme esse período que a gente está, de certa forma, que a gente trabalhava, nesse caso, na ONG, com música e cidadania, aulas de música e cidadania. Então, a gente quer, de fato, transformar aquele momento, aqueles cinco, e aqui com muitas aspas, né? Aqueles 5 minutos de aula, aqueles 5 minutos de vídeo, em qual tipo de experiência? Então, nesses diferentes locais, e hoje no local que eu atuo como coordenadora de projetos educacionais mais voltados para ensino superior, eu pego muito dessa prática que eu tive justamente com a ONG, de tentar encaixar, e nesse momento em específico, a pandemia e tudo mais, mas assim, encaixar como essas experiências, como eu criar experiências hoje dentro de uma LMS, no caso, né, como uma plataforma de ensino, como eu posso criar experiências inovadoras e sensacionais para aquele aluno que conseguiu, né, que consegue comprar esse conteúdo, ele simplesmente se sentir transformado, ele se sentir tocado, sabe? Então, acho que são diferentes momentos, são diferentes estratégias, mas todas elas se correlacionam em um resultado só, que é justamente a gente levar a experiência de aprendizagem. Sim. Legal. Eu até vou fazer uma pergunta que nem estava aqui, mas do que você falou me lembrou. Você estava falando de experiências de aprendizagem, né, no ensino presencial, em um ambiente muito mais escolar, né, uma instituição mais escolar. E eu lembro que durante a pandemia eu cheguei a fazer uma conversa com professores da educação infantil
que durante a pandemia também tiveram que levar o ensino infantil para a modalidade à distância. E aí as professoras, elas estavam com muita dificuldade e angustiadas em como levar esse ensino à distância para crianças de 2 anos, 3 anos, 4 anos. E aí eu acho que passa muito por essa ideia da experiência, né? Da criança, do usuário, do aluno, para poder fazer esse ensino, né? Que não necessariamente tem que ser o online. O à distância não é sinônimo de online, né? E aí eu queria saber um pouquinho de você, como é que você enxerga essa questão para o professor em sala de aula, porque eu acho que ainda o professor da sala de aula ainda não foi abraçado de verdade pelo o design instrucional, pelas técnicas que ele traz, e eu queria saber de você como é que você enxerga isso. Na verdade, assim, o que eu tenho percebido, e isso até hoje, tá? E pensando aí nesse design instrucional, eu como design instrucional ali mediano com conteudista ou conteúdo, e eu vou transpor para justamente a sua pergunta. Eu acho que quando a gente pensa, né, nessa experiência, eu sempre falo, né, com as pessoas que eu estou ali acompanhando, que eu estou aqui para fazer perguntas. E eu estou aqui para fazer muitas perguntas. E por que isso? Porque quando estou pensando em um conteúdo, eu não me pergunto, Carolina, professora, primeiramente professora, será que o meu aluno de fato está aprendendo? Ou será que essa aula é para mim? Eu parto do princípio que eu estou fazendo aquela aula e meu aluno vai aprender, independente se eu, digamos aqui, estou mapeando habilidades e competências, eu estou, de fato, ensinando algo que eu tenho que ensinar sobre somar, dividir e multiplicar. Eu estou realmente colocando aí bem no sentido freiriano, de Paulo Freire mesmo. Eu estou colocando isso dentro da realidade do meu aluno. Então, eu vejo que de certa forma, é sim uma dicotomia. E eu percebo que justamente a gente, estando nesse modelo, ainda que é muito difícil a gente largar um método de ensino tradicional, em que a gente foi educado dessa forma, a gente aprendeu dessa forma, e é muito difícil a gente largar todas essas amarras e começar, inclusive, a falar aqui, por exemplo, se vocês forem fazer uma pergunta, falar, gente, eu não sei. Porque na escola a gente premia quando a pessoa sabe. Então, quando você tira 10 na prova, é quando, de fato, você foi premiado. Você sabe. O 4 não vale, mas o 10 vale. Então, eu acho que parte justamente desse princípio, parte da gente se perguntar, se questionar, e como design instrucional é o tempo todo a gente ser o detentor do conhecimento do aluno, no sentido de eu vou questionar esse conteudista quantas vezes for necessário para saber isso aqui que a gente está propondo, que a gente está colocando como objetivo de aprendizagem, porque tem isso também. Porque tem muitos momentos em que a gente esquece qual é o objetivo de aprendizagem. A gente só fala, olha, beleza, eu vou ensinar essa soma, e aí eu vou chegar bem no modelo, eu como pedagoga, né? Lá na pedagogia a gente aprende um modelo de plano de aula. Então, lá no plano de aula a gente aprende que tem um objetivo ali, geral, tem um objetivo específico, beleza, então eu vou ensinar esse conteúdo. Eu vou chegar na minha sala de aula, a primeira coisa que eu vou pegar vai ser minha caneta, e vou começar a escrever no quadro. E estou falando aqui sobre escrever no quadro, mas assim, a gente vai escrever aqui no quadro e pronto, meus alunos vão fazer toda a mecânica e eu em nenhum momento vou botar dentro de uma realidade, sabe? E eu sei aqui que tem várias problemáticas que são um professor para, às vezes, 50 alunos dentro de sala de aula. Eu também acredito que a gente também ia penar para pensar em experiência de aprendizagem. Mas acho que principalmente a gente se questionar, sabe? É partir de um princípio-fim. Do que é, de fato, o que a gente quer que aquele aluno O que é o objetivo, né? Não se prendeu ao conteúdo apenas, né? Se entender o objetivo fim, fica mais fácil de pensar o meio. Inclusive, até nessa escola, uma das professoras que era coordenadora, ela trabalhava com crianças de 6, 7 anos.
E ela resolveu contar a história, que era algo que eles gostavam, e aí contava histórias sobre a pandemia, sobre eles estarem distantes, sobre o que eles estavam vivendo, por telefone. Ela ligava para eles e aí eles ficavam conversando no telefone e ela ia contando a história e deu super certo. Quer dizer, era Não, uma foi. coisa que ninguém, pensando em tecnologia, né? Ninguém ia pensar em ligar para alguém, né? E tipo, funcionou super bem para eles. Ela foi empática, né? Ela entendeu qual era o melhor canal de comunicação com esse aluno, né? Porque como a Andrea colocou num desses posts nos últimos dias, tecnologia é meio, né? Não é fim. Então, às vezes, o físico, um olhar pode criar uma conexão muito Não, e eu grande. É, acho que é inclusive a gente se desprender, porque a gente às vezes coloca como se a tecnologia fosse somente o computador, o celular, e a gente esquece que isso aqui é uma tecnologia. Isso, O ato de isso, escrever isso. é uma Perfeito. é uma tecnologia. tecnologia. Então, É, assim, a gente se desprender totalmente de que a gente necessita, de fato, estar a todo tempo conectado. A gente precisa o tempo todo para gerar uma experiência de aprendizagem. Eu preciso ter um quadro interativo. Eu preciso fazer com que os meus alunos coloquem pelos celulares um mente, sabe, Mentimeter, e aí a gente está criando uma experiência. E não, pelo contrário, a gente está botando, reproduzindo justamente o que a gente estava falando É, ali sobre a soma, a gente está colocando agora num quadro interativo, mas o objetivo em si não está sendo atendido, sabe? verdade. verdade. Bom, Diga lá. você começou até falando a outra questão que eu ia formular. De que forma prática, como e quanto o DI pode contribuir para o professor no planejamento para uma experiência de aprendizagem. Então, você começou, já deu uma pincelada, né, sendo questionadora, em todos os momentos, até mesmo para puxar para a realidade, né? Será que Sim, o estudante vai aprender? Será que o sim. estudante nessa experiência vai aprender? Ou será que ele vai dar o conteúdo, né? Vai cumprir a programação, vai fechar o relatório e está tudo bem. E eu acho que nesse sentido da gente ser, de fato, é realmente o nosso papel aqui questionar. Eu penso que se a gente não questiona é porque tem alguma coisa muito errada, sabe? Então, não somente a gente questionar, mas eu acho que colocar, de fato, o estudante no centro do processo. Então, nós, enquanto DIs, a gente tem que ser, de fato, defensor em alguns momentos, a gente vai ser o chato. E entender que tudo bem ser o chato, entendeu? Porque eu acho que, às vezes, a gente fica em um pisar de ovos em que não, mas eu não posso perguntar aqui porque pro conteudista, porque poxa, ele já fez tanta coisa e eu não tô aqui desmerecendo não, tá, gente? Mas assim, é justamente um trabalho em que ambos se entendam como co-criadores. Não existe, como em muitos lugares eu já vi, uma ideia em que o DI, por exemplo, é o revisor, sabe? Em que Ah, sim. toda a experiência de aprendizagem já foi desenhado que você vai entregar um vídeo, um texto e uma atividade de questionário. E aí você, depois que você desenhou isso, você passa simplesmente para o DI, como se ele fosse a pessoa que pudesse falar para você que, beleza, agora eu validei aqui, mas e aí, o retrabalho? Porque eu posso não validar. Não seria muito mais fácil se a gente de fato entendesse que os dois aqui, as duas pessoas, estão trabalhando em um objetivo comum, que é trazer justamente esse processo para a roda, para a gente questionar, para a gente entender como a gente pode fazer junto. Porque eu acho que a gente pode cair muito nessa cilada mesmo, de que o DI ele vai estar só ali como um validador, ele vai estar como um gestor do processo em alguns momentos em que na verdade, eu só estou validando de beleza, meu módulo 1 entrou esses 3 objetos educacionais. E aí o professor já deu ok, ele realmente entregou o que eu sugeri aqui, os 3.
Então vamos passar para frente. Passa para frente na esteira de produção, sabe? E E eu, aí eu e acho eu vou que até abrir mais essa resposta, que eu vou te cortar, mas vou até abrir mais. Você falou do DI enquanto revisor. Eu acho até que para quem trabalha como freelancer, o DI fica muito como executor. A proposta de aprendizagem já vem toda pronta para ele, e aí você vai fazer, fica justamente nisso que você falou, fica nesse refaz, 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 porque tipo, não faz sentido, né? Eu até teve um projeto que eu peguei que era para fazer um resumo de um material que já era um resumo, era um manual do instrutor, e aí era para fazer um resumo desse manual. Aí eu falei assim, mas não tá fazendo muito sentido, porque o manual do instrutor já é um resumo. Por que eu vou fazer um resumo do resumo? Então, eu fiquei justamente com essa sensação do tipo, será que entendeu exatamente o que o cliente queria? Ou às vezes até o cliente, será que ele foi ver com a ponta, com o instrutor dele, o que ele precisava, qual era de fato a solução a ser pensada? E aí, normalmente, acontece isso, quando o DI é freelancer, se ele não der essa entrada a mais, mesmo que achem ele um pouco, tipo, assim, tipo, não te contratei para isso, se não der uma entrada a mais, não questionar um pouco mais, você fica só como executor e aí você entra nesse espiral de ficar refazendo, refazendo, porque não dá certo, não chega onde a pessoa quer de fato. E eu É, acho que tem um outro fator, André, só rapidinho, Anne, só para complementar aqui nessa história uhum. toda sobre experiência e sobre processos, porque eu acho que é muito importante a gente pensar, inclusive, nessa questão do retrabalho, da diminuição do retrabalho, da gente, de certa forma, se desprender de uma ideia, porque quando a gente, até a Pilato fala disso, né? E a Kensky também, da questão do design instrucional e as pessoas entenderem o instrucional como se fosse algo totalmente mecanizado, como se fosse algo que eu estivesse dando uma instrução. E aí Uhum. a gente se prende nisso e em muitos momentos as sensações que eu tenho, principalmente conversando com outras colegas DIs, enfim, e estou falando aqui no feminino porque nós professoras, né, somos em maioria, Sim, é, verdade. o que a gente percebe é que há um entendimento de como se a gente fosse uma grande fábrica de conteúdo. A sensação que tem é como se a gente estivesse naquele filme do Charlie Chaplin, sabe, dos tempos modernos, e a gente está ali só apertando um parafuso. E é para muito além disso, sabe? Eu acho que hoje em dia ainda existem muitas empresas que se titulam fábrica de conteúdo, né? É. Sim, Ainda sim. tem, né? Ó, a gente tem uma contribuição aqui do Eu Quero Gabi, né? Muito triste quando isso acontece. Falta de entendimento da profissão e da importância de educadores envolvidos no processo. E tem essa questão do Paulo Rebouças. Qual a relação do DI com o professor conteudista? Eu achei que a André ia falar primeiro. Mas Não, assim, pode deixar. a relação, na verdade, só respondendo primeiro pelo Paulo, do DI com um conteudista é um trabalho em conjunto, é um trabalho mútuo. Eu não estou aqui para ficar validando o seu lado, nem você validando o meu. A gente está trabalhando em conjunto sempre, porque se a gente não tiver troca, e aí a gente parte lá aquela primeira pergunta, André, sobre como, André e Lani, como criar essas experiências ainda que no presencial, é o mesmo fator. A gente está ali trabalhando em equipe, sabe? Então, o DI em alguns momentos é colocado e pode ser colocado, e se ele deixar, e se ele realmente validar esse posicionamento, em que realmente você está ali só para ser o validador mesmo, e você pode tratar o conteudista como se ele fosse a máquina de conteúdo que ele tem que entregar É. esses textos para você validar, e tal qual o contrário. E, de fato, tal qual a Gabi falou também, de fato muito triste e que principalmente a gente vê aí com o crescimento, né, de tantas edutechs e afins e a quantidade de empresas que tem hoje trabalhando com educação, que é muito bom, mas também tem esse entendimento em que a gente precisa de quantidade e não de qualidade, e não que um não possa caminhar com o outro. Pode e deve, mas, no entanto, isso não quer dizer que simplesmente a gente vai sair validando tudo e vamos botar
vamos botar curso aí nas plataformas e vamos ofertar, sabe? Porque eu acho que a gente tem uma tendência muito tecnicista da coisa, e aí a gente tira justamente o sentido todo freiriano de formar para a autonomia, de formar para a sociedade. O curso EAD também tem que fazer isso. Então, Claro. a gente sair justamente desse papel que colocaram a gente, da instrução, que a gente só dá ali o conteúdo, a gente só está ali treinando a galera da empresa, a gente está ajudando ali, né, as pessoas a mudarem de carreira, fazer transição de carreira, como se a gente estivesse simplesmente fingindo que não existe o ser, a pessoa ali, o ser que está aqui e que está caminhando entre todos nós, que todos somos, sabe? O que eu, E a experiência de aprendizagem faz justamente isso, né? De entender o indivíduo também, né? De trazer ele para dentro. Fala, Lani. Eu queria, então, complementar que nessa conversa entre o professor e o DI, a gente tem que pensar também na acessibilidade, que muitas vezes fica só focada nos estudantes sem deficiência. E se você começar esse material já pensando em quem não enxerga, em quem não escuta, quando acontecer de você ter alguém na turma, isso vai há um crescimento, né? Cada vez mais, felizmente, os estudantes estão trabalhando em conjunto, não estão mais apartados. Então, é importante pensar nesse momento já considerando as diferentes habilidades. E tem um estudo do pessoal do Paraná, na época que eu fiz o doutorado, que se você atender aos requisitos para deficiência visual, você vai estar contemplando assim, a maioria das outras deficiências. A cognitiva. Então, lógico que cada caso é um caso, a gente sempre tem que ver a situação que acontece, mas vamos diminuir, né, esse gap, vamos colocar mais gente na roda, né, fazer essa experiência conjunta e não separada. Não, com certeza. Eu estava terminando um curso de acessibilidade digital e teve um dado que me chamou bastante atenção. Na verdade, vou compartilhar dois com vocês aqui que eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse aspecto. Que a gente aqui pensando no nosso nicho, né, de design instrucional, em que a gente está com uma plataforma, está ofertando cursos, está fazendo freelancer, enfim. A gente tem mais de 40 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, esse daí, agora falando no sentido mercadológico, é um mercado. Então, quanto mais acessível a gente for, mais acessível e mais mercado a gente atende. O segundo fator, que eu acho que entra justamente nisso que você falou, Lani, é justamente pensar assim, que algumas tecnologias assistivas, ou melhor, algumas dessas experiências assistivas, por exemplo, a Alexa, Siri, enfim, as assistentes virtuais, elas não nasceram para servir a gente nos nossos celulares. Na verdade, elas nasceram para justamente ajudar as pessoas que trabalhavam na área de tecnologia, que tinham algum tipo de deficiência, e elas vieram para atender essas pessoas e hoje atendem a todos nós. Então, assim, é justamente a gente pensar que se a gente está fazendo uma experiência ali de aprendizagem que a gente inclui todos, e eu não estou falando que seja fácil, porque é muito difícil para nós que não temos nenhum tipo de deficiência, a gente tentar entender essas múltiplas deficiências, né? E tentar encaixar ali no nosso curso. Mas o mínimo que a gente tem que fazer é ser o mínimo acessível para que pelo menos, vou falar aqui, as pessoas que tenham leitura de tela consigam chegar ao nosso curso, sabe? Então, é bem nesse sentido mesmo. E eu tenho, inclusive, eu li uma obra muito boa sobre isso, de uma autora chamada Lani Primo, que fala muito de uma autora recomendadíssima, que eu recomendo todos que leiam a TED, inclusive, que fala justamente desse entendimento que a gente tem que ter, de fato, sobre acessibilidade e fazer esse design, né, mais inclusivo. Então, acho que é muito importante a gente também, como DI, principalmente como
arquitetos de experiência de aprendizagem, a gente levar isso em consideração também. Isso. Faltou subir a hashtag de publi aí. Gente, eu tô olhando aqui pro lado porque eu não enxergo aqui a letrinha, viu? Então, eu tô lendo aqui do lado. Então, acessibilidade, tá? O Paulo, novamente contribuindo. A acessibilidade, muitas vezes, só relaciona as pessoas com deficiência. Esquece de outras deficiências. Amei escutar a audiodescrição. Deve acontecer em todos os momentos, independente de quem esteja presente. Aí eu faço um adendo, né? Porque, por exemplo, eu estou aqui sem óculos, a descrição para mim é fantástica, né? Os leitores, quando eu estou com preguiça também, vamos ler, vamos ouvir. E continuando. Acessibilidade e adversidades devem ser dialogadas nas escolas, isso mesmo. E há também uma atenção especial para as pessoas neurodivergentes, né, que não são consideradas pessoas com deficiência, mas o que elas têm? Elas têm um jeito do cérebro funcionar diferente e que às vezes foge do convencional das aulas. Então é preciso também estar aberto a todas essas diferenças. Vamos lá, quem é agora? André, você ou sou eu? Sou eu. Gente, deixa eu voltar um pouco mais. Mandem Oi? Eu ia falar que eu tô me sentindo disputada aqui, ó. É bom, né? Deixa eu voltar um pouquinho, que a gente estava falando da questão do DI, ser visto como revisor, ser visto como mero executor, da questão de ficar refazendo o trabalho. E aí eu quero fazer um gancho, que eu vi que você finalizou agora uma mentoria com uma outra Carol sobre métodos ágeis, né? E aí eu queria saber se você... Eu sei que você acabou de terminar, não sei se você já conhecia antes, tinha colocado em prática, mas do que você já viu e tal, você consegue enxergar na prática como é que esses métodos ágeis podem fazer diferença nesse resultado, nessa questão do DI, executor, revisor, de tantas revisões, de tantas mudanças, enfim? Olha, Andréia, eu tenho um grupo de amigas que inclusive eu mencionei nessa postagem lá no LinkedIn, que é a Gabi, a Gabriela, Quero e a Ana Raquel, e uma das coisas que a gente sempre conversa é da importância do DI ser, tal qual você até falou no seu stories, e eu fiquei super feliz porque a gente está, de certa forma, conectado e a gente pensou em uma outra nomenclatura, mas a gente conversa muito sobre o fato de ter o DI hoje uma visão em T, de ser um DI em T. E não é em T em tecnologia, mas entendendo as soft skills, as hard skills e quais são os outros parâmetros que a gente tem que permear. E hoje, quando eu penso não somente, novamente, no meu papel como professora, mas no meu papel como designer instrucional, eu vejo que a gente tem que beber de muitas fontes. Para justamente, se a gente hoje está falando sobre experiência de aprendizagem, a gente tem que falar sobre o UX Writing, design de conteúdo. Então, a gente também tem que pensar sobre como a gente pode entregar o nosso conteúdo com a maior qualidade possível, pensando em todas as diferentes frentes, em que a quantidade, e aí entra justamente no que eu falei, que não quer dizer que eu estou usando um método ágil, que eu tenho que entregar 10 cursos em um mês e de péssima qualidade. A agilidade não é isso. A agilidade é a gente entender, e aqui, novamente, como você falou, eu estou estudando ainda sobre isso, fiz a mentoria, mas para mim fica muito claro que a agilidade está aqui, na verdade, para a gente conseguir organizar os processos, a gente pensar em quais são as formas que a gente pode gerenciar esse processo e entender os possíveis gaps. E eu acho que hoje em dia, e aí como eu até falei, né, sobre a entrada das edutechs e a quantidade de tecnologia e indústrias tecnológicas que estão entrando e adentrando na educação, o método ágil, e aí você pode entrar tanto em Scrum, quanto em Kanban, em Scrumban, eu ando fazendo muitos experimentos dentro da minha equipe para a gente justamente entender como que a gente pode ter uma cadência de entrega em que
não somente o número de dias que o curso vai ficar pronto seja um fator decisivo de eu lançar o curso ou não. É entender que dentro desse processo, se algum dos meus analistas educacionais falar, e a gente sempre delibera em equipe, olha, esse conteúdo eu acho que a gente ainda vai precisar refinar um pouquinho. É dizer, então a gente vai refinar, porque eu prezo pela qualidade, não pela quantidade. Isso. Então, eu acho que os métodos ágeis aí, eles entram também nesse design instrucional em T, como eu falei, no sentido de entender como a gente pode fazer a gestão, e aí o design instrucional muito mais como um gestor dessa esteira, que ele possa ser um mediador mesmo dentre todos esses mini processos, porque quando a gente vê o curso lá pronto, né, nas plataformas, a gente tem um entendimento, e eu acho que é muito comum que as pessoas tenham um entendimento que é super fácil fazer um curso, que qualquer pessoa vai fazer um curso e que o curso vai ser bom. Isso. E isso vem tudo também muito mediado por, claro, as plataformas que a gente tem, as possibilidades, isso é maravilhoso, é democratizar. E, novamente, lembrando aqui, a gente não vive em um país em que todas as pessoas têm acesso à internet, por exemplo. Então, é o democratizar, mas ainda ele não é para todos. A internet, por exemplo, a tecnologia ainda não é para todo mundo. Essa tecnologia, né, que a gente está falando aqui. Mas pensar nesse design instrucional como um gestor que consegue enxergar esses gaps e que também falar ali, olha, eu não estou aqui pela quantidade, sabe? Eu estou pela qualidade, porque no final das contas era uma das coisas que eu conversava, né, em alguns outros lugares que eu trabalhei. Esse conteúdo não é só seu, você está botando a cara aqui na frente, mas a gente está trabalhando em conjunto, então fique tranquilo. Eu não vou deixar um curso ruim, um curso que você não sinta orgulho entrar na plataforma. Porque eu também não vou sentir orgulho. Então, o papel do DI também, Paulo, inclusive quando você tinha perguntado lá, é também esse, é de ser empático com o conteudista, entender que ele está ali atuando junto e que a gente simplesmente não pode fingir que a gente só está aqui pelo número, sabe? Eu acho que é uma questão muito primordial a gente pensar dessa forma. E você falou duas coisas aí que me chamam muita atenção, que eu gosto de bater na tecla, já fiz postagens sobre isso. Uma é que o DI tem que saber mais do que as técnicas de DI. Ser um design instrucional, e aí eu gostei desse termo, DI em T, não é só saber design instrucional. Ele realmente precisa ir além. E independente dele ser um DI júnior ou um DI sênior, ele pode até não ter as atividades de gestão, mas ele precisa ter aquele conhecimento. E aí passa por métodos ágeis, porque você ter o entendimento do que o teu processo, ele pode ter início, meio e fim em várias partes, que aquilo ali vai te otimizar o trabalho, vai te otimizar o tempo. Nossa, assim, saber passar isso para o cliente faz muita diferença. Você saber aquilo ali na prática faz muita diferença. Então, saber métodos ágeis, saber soft skill, como isso influencia, né? Como a Lani lembrou ali que eu falo que a tecnologia não é o fim, ele é um meio. Então, as habilidades, na verdade, é o que faz tudo acontecer. É o carrinho que leva tudo isso. Então, saber todas essas informações é um diferencial muito grande para o DI. E o outro ponto que você tocou é que quando a pessoa vê aquilo ali pronto, vê aquele curso pronto, olha, foi simples fazer isso, né? Não sabe tudo que tem por trás. Eu tenho uma postagem também que fala atrás da porta, que é justamente isso. Atrás da porta tem muita coisa. E aí, eu acho que também, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que também é um pouco falha nossa, da gente não mostrar o trabalho que é, de não deixar claro e mostrar para você, olha, isso aqui está aqui porque eu sei que tem a metodologia tal, a técnica tal, a teoria tal, que diz que é melhor dessa forma do que esta forma. Dessa forma aqui, você vai acelerar o seu processo de aprendizagem diferente desse aqui, porque a gente também não sabe ter essas métricas, não sabe colocar isso ali, muitas das vezes de uma forma
acho que para alguns, talvez uma forma muito mais em números, uma coisa muito mais palpável do que só falar teoria, só com muitas aspas aí, porque às vezes você não está falando com alguém de educação, então para ele a teoria talvez não tenha uma pegada da mesma forma. Então é preciso trazer uma métrica, uma coisa mais de business, digamos assim, do que de educação. Então, eu acho que isso passa por uma falha nossa também de não saber trazer isso. Não sei como é que vocês pensam nesse sentido. Para o gestor, a gente tem que colocar sempre na linguagem que ele entende, né? Então, tem que falar do ROI, né? O resultado do investimento dele, como isso vai agregar ou não, de que forma isso vai acrescentar, ele vai ter um retorno que muitas vezes não é o financeiro, mas talvez em reconhecimento, em marca, em outros valores que vão agregar muito mais a esse produto, ele vai conseguir muito mais aluno ou dar um retorno melhor para a sociedade, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender qual é a linguagem que ele fala e também dar uma resposta, um argumento naquela linguagem. Não, eu super concordo, André. É uma das coisas que eu falo para todas as minhas amigas, por exemplo, da importância da gente se colocar, inclusive, enquanto educadores, no sentido de, se eu não conseguir colocar, vou dizer aqui um exemplo prático. Eu tenho mestrado em educação, né? E eu lembro que assim que eu terminei o mestrado, na época, eu fiz um estágio de docência e tudo mais. E a aula que eu ministrava era sobre sociologia da educação. E aí depois que eu terminei então a gente estudava Bourdieu, a gente estudava toda essa galera, todos os sociólogos que pensavam educação. E aí, logo depois, eu entrei nessa ONG e eu gostava muito de conversar com as mães dos meus alunos, com os pais dos meus alunos. E teve uma vez em que a gente conversou sobre questões, e aí, se a gente fosse botar aqui no academicismo, no academiquez, em que o Bourdieu fala sobre hábitos, ele fala sobre a questão do dominado, do dominante. E a conversa que eu tive com essas mães, a gente estava falando sobre Bourdieu, mas estava falando de uma outra linguagem. E a gente entendia. O nome Bourdieu não precisava entrar na conversa, né? Não precisava, e eu não precisava falar que ele era um sociólogo francês, que a gente tem artigos e que eu conheço, porque enfim. Então eu acho que a gente se coloca, e aí também é um erro, e aqui com muitas aspas, tá? Porque eu amo academia, sou academia, bebo da teoria e prática, elas não se dissociam, muito pelo contrário, ainda que muita gente ache que a prática ela se vale e ela somente se basta, e a teoria não precisa. A gente tem essa tendência de a gente se fechar, e a gente, quando escreve artigo, quando a gente escreve alguma coisa, a gente só fala com os nossos pares. Então, se a gente não sai justamente dos nossos pares, as outras pessoas, e a gente abre pressupostos para que outras pessoas que não trabalham com educação venham falar para esses espaços o que é educação, o que tem que fazer, como fazer, e por aí vai. Então, assim, eu acho que por exemplo, é muito importante esse momento aqui que a gente está trocando, porque é um momento em que eu acho que, além de tudo, é muito representativo por sermos uma categoria majoritariamente feminina. Então, são 3 mulheres aqui falando sobre assuntos relacionados à educação, entendendo o que a gente está falando, como a gente está falando, a importância desse momento aqui e, principalmente, como a gente trazer, de certa forma, algo que a gente vivencia e a gente bebe lá da prática, mas a todo tempo a teoria está aqui. Então, quando você perguntou, por exemplo, o que a gente pode fazer aqui quanto DI, dentro de métodos ágeis, então a gente vai na User Experience, então a gente vai começar a falar sobre o X-Writing, então vamos ler Bruno Rodrigues, por exemplo, vamos entender tal coisa. Bom, aqui na minha casa é uma coisa que eu e meu marido a gente vive brincando, porque toda hora chega alguma coisa aqui com algum livro que eu vi alguém falando, eu preciso ler, preciso entender, mas eu acho que é principalmente esse entendimento que a gente não para de estudar, né?
É isso, é porque a gente É, tem um falso entendimento que a gente se formou, a gente está empregado, a gente não precisa mais estudar, mas é só o começo. Ledo É só o engano. começo. nossa. Ledo engano. Muito bem. É, você, você tem alguma dica para o empoderamento dos estudantes nas experiências de aprendizagem? Eu Como acho Antes que da professor, Carol responder, só antes de você Opa, responder, vai lá. tem algumas pessoas que vieram entrando agora, só para relembrar. Vocês fiquem à vontade, pode colocar a pergunta de vocês aqui, tá? Conforme a gente vai conversando, eu, a Alane, a gente lê e a gente pergunta para a Carol, tá bom? Eu Pode. acho que, na verdade, é a grande questão, e aí, como eu falei lá do paradigma, né, dos professores serem o detentor do conhecimento, e é a grande problemática, é a gente fazer o aluno entender que ele é o centro do processo. Eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas assim, acho que a gente está tão acostumado em um professor ser o detentor do conhecimento e o aluno ele só está ali para receber o conhecimento e ele mesmo já se coloca nesse papel em que ele não sabe ou que ele acha que não sabe sobre algum assunto. Então, dentro de principalmente pensando em plataforma, uma das coisas que eu acredito é que a gente primeiro tem que dar esse papel, como eu diria assim, passar esse bastão de certa forma para o aluno e deixar ele ciente que ele está ali também, que é um processo mútuo, somos nós dois aqui, eu vou te dar certas ferramentas e você vai me dar uma devolutiva, você vai me falar que não tá bom. Você tem que me falar quando não tá bom também, porque quando a gente desenhou lá atrás, quando a gente começou a projetar, eu de repente pensei que seria uma experiência maravilhosa. Chegou na hora, não foi nada aquilo que eu pensei. Então, eu acho que, principalmente pensando aí em o momento em que a gente está, que as ofertas de curso, as ofertas de conteúdo são muito grandes, eu diria que o primeiro fator e que o aluno, sem que ele saiba, ele se correlaciona com o professor, é o ato de planejar. Então, o que que eu planejo aprender? Eu planejo aprender tais coisas. E aí ele se correlaciona de novo com o professor ou com o DI, enfim, porque aí ele se torna curador, porque ele vai ver o que que aquilo dali, aquele assunto, são vídeos, são cursos, são textos, enfim. E aí depois ele vai entender um pouco mais disso, e depois ele vai partilhar entre seus pares e por aí vai. Então, eu acho que o primeiro fator é a gente dar esse bastão para o aluno e convidá-lo. Esse é o grande X da questão, que eu não tenho uma resposta clara de como seria esse convite, mas eu acho que é de tentativa e erro mesmo, sabe? De a gente deixar claro para esse aluno que a gente está ali, a gente trabalhou ou a gente está tentando projetar uma experiência para ele em que ele se sinta realmente conectado e ele consiga perceber. Eu acho que esse pode ser a grande descoberta, que agora a gente fala mais, né, por causa da BNCC, mas assim, de que o que ele está aprendendo vai ser correlacionado com não somente o dia a dia de trabalho, mas o que a gente chama de habilidades e competências, né, que muitas vezes não fica tão claro para o aluno. Então, a partir do momento que a gente deixa lá aqueles objetivos, aqueles verbinhos bem bonitos lá, e tem um conceito que eu falo com a minha equipe, é que eu não suporto o curso museu. O que é o curso museu? É quando ele entra só naquele primeiro domínio cognitivo em que a gente está lá. Esse curso vai apresentar, esse curso você vai ver, esse curso você vai fazer qualquer outro sinônimo dessas palavras, e o aluno não põe, entre aspas, a mão na massa. E eu estou falando que de mão na massa não quer dizer que o aluno vai chegar ali e vai fazer algo, vai sair uma startup do nosso curso, mas ele entender que ele está muito além do que só ver aquele conteúdo, ele está ali para sentir esse conteúdo, ele está ali para compartilhar o conhecimento dele. Então, eu acho que é esse convite e é também esse entendimento de que o aluno tem que entender e tem que sentir o que a gente está propondo ali no processo dele, na experiência mesmo dele de aprendizagem, sabe? Deixa eu fazer um gancho com o que você respondeu. Deixa eu tirar meu fone, que eu acho que a bateria acabou. Se ficar baixo, vocês me falam. Você começou essa resposta falando
que talvez os alunos não estejam prontos ou não estejam entendendo esse papel de estarem na posição de serem protagonistas, de estarem no centro. E aí eu vou questionar isso, no sentido de estar como uma advogada do diabo. Claro. Porque eu ouvi já, acho que uma coisa que me incomoda muito, eu ouvi isso umas 3 vezes essa semana em podcasts diferentes que eu ouço muito, a seguinte reclamação, que a escola acabou comigo. O ensino tradicional acabou com a minha criatividade, né? A gente ouve, é uma fala recorrente em algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando que hoje, os jovens, falando dos jovens mesmo, são pessoas que buscam aquilo que eles querem entender. Tudo bem que alguns têm uma preguiça danada, né? Que, tipo assim, ao invés de jogar lá no Google e entender, vai perguntar para alguém. Mas, no geral, eles buscam entender o que eles querem. Sei lá, um game, estão jogando, e aí eles querem entender qual é o macete X para passar de fase. Eles caçam a resposta. Eles vão procurar num fórum de jogos, eles vão assistir vídeo que explique como é que faz acontecer. Então, de certa forma, eles se colocam no centro da aprendizagem quando eles estão fora do local escolar, mas dentro da escola esse processo não é o mesmo. E aí eu me pergunto, de fato, é porque eles não entendem essa posição de protagonista? Ou é porque essa relação de ser protagonista dentro da escola, tendo um professor ali, ainda não está muito clara entre eles, né? Não é uma relação estabelecida? Eu acho que é justamente a segunda questão, é porque as motivações são diferentes. Porque a partir do momento que a gente está em um jogo, e aí se a gente for falar sobre a teoria do flow, sobre o quão é importante a gente ter a frustração e a frustração positiva, e por isso que a gente também traz, né? E aqui eu estou falando a gente, num sentido de beber dessa teoria e tentar entender como eu consigo aplicar no meu dia a dia. Mas assim, por isso que de certa forma vem aí muito forte a questão da gamificação. E em alguns momentos você vê que ela é bem esvaziada, que ela é bem na recompensa e que ela não traz justamente essa questão do poxa, eu tô perdendo ali no chefão e eu preciso passar do chefão. Então eu vou procurar maneiras de passar desse chefão. Eu acho que ainda, pelo amor de Deus, assim, a escola é importantíssima. Esse dia estava eu e meu marido assistindo um programa e a gente estava vendo algumas famílias que têm homeschooling e a gente conversando, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é impensável. Criança tem que estar na escola. Mas, assim, eu acho que justamente a E tem um visão movimento sobre... muito também está sendo, viu? Sim, estou sabendo. Mas desde que esse assunto para outro papo. Mas, assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que eu acho que não é nem que ele não entenda, eu acho que os tipos de estímulos são diferentes. É diferente quando você tem ali um jogo em que você quer passar do chefão de qualquer jeito, que o jogo é bonito. Uma coisa que eu falo sempre com a minha equipe é, gente, eu quero um curso bonito, em que a gente olha aqui e fale, nossa, essas cores são maravilhosas. Esse aqui dá vontade de assistir esse vídeo, porque é um vídeo bem feito, é um Porque vídeo... não há como negar, a estética trai também. Não há como negar isso. Exatamente. Então, eu acho que quando aí entra, e justamente se a gente pegar aqui a escola tradicional zona, tá? Que é o que a gente tem na maioria dos espaços, que você tá com um quadro, um giz, não, né? A caneta, marca quadro, enfim, que a gente, por mais que o professor ele tente lhe dar estímulos, eu acho que é muito difícil desvincular essa imagem de escola. O que a escola tá ali para te punir, sabe? De certa forma. Porque se a gente for pensar aí desde a Revolução Industrial e tal, por que a gente tem o horário de início, por que a gente tem o horário do recreio, por que a gente tem o horário final, é muito correlacionada justamente à Revolução Industrial, de você entender que você está, como o Foucault diz, né? A gente está educando o nosso corpo para ele saber que ele tem que ficar em uma posição e ele vai ter uma hora de entrada, ele vai ter uma hora de saída, ele vai ter uma hora de intervalo. Então, acho que é um grande desafio. Acho que
quando a gente vê, por exemplo, igual a Escola da Ponte e outras iniciativas nesse sentido, ou até mesmo a pesquisa da professora Lilian Bacchini, quando fala sobre SHIN, fala sobre sala de aula invertida, eu acho que são esses tipos e pequenas, porque são ainda, a gente não vê na grande massa, né? Esses tipos de metodologias, essas questões diferentonas que muitas vezes não chegam nem para o professor, sabe? Então fica mais difícil mesmo a gente desvincular essa imagem. Né? O nosso tempo Ainda é um está paradigma acabando. quebrando. O nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de pontuar aqui. A Andrea escreveu Aprendizagem Transmídia. Não sei se ela percebeu, mas a aprendizagem transmídia é justamente essa lógica que você desenhou, né? O interesse que vem lá do estudante, ele se sente empoderado em buscar tudo isso, em fazer as conexões, em aprendizagem formal. Então, ele vai fora da escola buscar aquilo que ele não encontra como resposta. E isso eu identifiquei muito na tese, né? Na pesquisa com os estudantes com deficiência. Porque como eles não encontram material, então eles vão atrás. Porque não encontram aquilo que atende à necessidade de aprendizagem deles. E para terminar, aqui tem algumas contribuições, né? O Paulo falou sobre o professor mediador, o aluno protagonista. A Euclides, 1990, concordou, dizendo que uma boa descrição de mão na massa motiva qualquer aluno. E, novamente, o Paulo. Estou aprendendo com os meus alunos na utilização do Minecraft, na criação de projetos. Então, ó, problema e projeto é a tônica, né? Acho que fico mais motivado que meus alunos. Então, é parceria, né? A experiência de aprendizagem não é só do estudante aprendendo, mas é toda a comunidade que está em volta dela. Sim. Com as interações, com as trocas. Deixa eu só fazer 2 detalhes. Sei que a gente está no tempo apertado, mas 2 detalhes. Um do que acho que foi o Paulo que falou, né? Professor mediador, aluno protagonista. Eu lembro que na minha tese do mestrado, eu falei sobre o fato de que o professor tem que ser um mediador um pouco mais ativo. E eu fui super mal interpretada. Mas a gente está voltando, que não sei o que, não. Eu pensei, não é isso. É porque eu acho que quando entrou essa ideia de que o professor é só um facilitador, essa fala de só um facilitador, só um mediador, ele foi para uma posição muito passiva, achando que, ok, agora eles... você. Exatamente. E não, tipo assim, a posição de facilitador e mediador é uma posição muito estrategista, que tem muita ação, tem muito planejamento, tem muita coisa por trás. Não é só dar o conteúdo e deixar que eles estudem. Então, era muito mais nesse sentido de mudar esse mindset de professor, mediador, é um cara muito estrategista e muito ativo. Ele não é aquele professor que transmite conteúdo, mas ele cria toda a rede, ele testa toda a rede por trás para que esse aluno protagonista consiga deslanchar. E o outro detalhe que eu ia falar, já que a gente está falando de experiência aqui de aprendizagem, eu tenho um pequeno de quase 4 anos, né? Então eu tento ao máximo não fazer aquele em casa de ferreiro espeto de pau. Tento ao máximo não ser dessa forma. Às vezes acontece um porque sim, mas às vezes eu tento, né? E aí esses dias a gente estava andando na rua, ele viu a lua e não sei o nome, minguante, crescente, enfim, ela estava só com um sorrisinho, né? E eu fui, brinquei com ele e falei assim, olha, a lua tá sorrindo. Ele, a lua tá sorrindo, mamãe? Eu falei, sim, é. Mas aí eu fui, parei e mostrei pra ele, olha, você tá vendo? Ó, dá pra ver o círculo certinho, mas tem uma parte escura que é uma sombra e tem só a pontinha dela aparecendo com o sorriso. E aí ele me perguntou, de quem é aquela sombra? Eu falei assim, vamos perguntar pro papai?
Meu marido adora explicar e tal. Aí a gente chegou em casa, aí ele começou a explicar, falou da terra, do sol. Aí eu vim com a lanterna do celular, a gente apagou a luz da sala, botei a lanterna do celular, aí ele fez a sombra com a mão no meu rosto. Eu falei, olha, é a sombra. Quando a gente fez isso, ele deu um sorriso que a gente percebeu, tipo assim, entendeu. Ele entendeu da onde vem a sombra. Foi quando ele mostrou assim, fechou a mão na minha frente, aí fez a sombra no meu rosto, e aí ele deu um sorrisinho assim, a gente entendeu. Então, tipo assim, é a experiência da aprendizagem. A gente pegou uma coisa que ele queria entender e levou aquilo para a teoria. E aí só reforço que a gente falou aqui. Teoria e prática andam junto, mas assim, só entende isso quando você percebe que o processo pode ser de prática para teoria, nem sempre é de teoria para prática. Então, era só para Exatamente. compartilhar. E sempre questionando. E sempre questionando, e só para fazer mais ainda, mais adendo sobre sobre a sua resposta. Você falou sobre a questão do professor, mediador e tal, e como a gente tem que ser planejador. E aí, puxando aqui para o nosso lado, tal qual o DI. Tal qual o DI também tem que estar nesse. Ele não é o mediador, ele não é só o facilitador, ele também tem muito papel ativo, ele também tem que se colocar nesse espaço para justamente tudo que a gente discutiu aqui não acontecer. De justamente de ser colocado de lado e achar que é só a gente estar ali só nessa validação, tá tudo ok, vamos botar na plataforma e vamos para outra, sabe? Então, é isso, é no cerne da questão que você tocou. Eu acho que é sobre isso no final das contas, sabe? É que a gente, de fato, está aqui para. E aí, o mediar, de fato, colocar ali tudo isso, esse monte de gente que está envolvida, essa galera toda para fazer um curso, essa galera toda para fazer um conteúdo, ou essa galera toda para botar a quantidade de crianças dentro de sala de aula e o professor dá aula e a quantidade de N questões que permeiam tudo isso, é o nosso papel estar aqui também nesse entendimento geral e a gente ser empático, entender onde que a gente cabe e até onde a gente não cabe, como a gente poderia caber, sabe? Verdade. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo, né, para a gente ir para as considerações finais e as despedidas, né? Então, nós falamos que há modelos diferentes, né, das instituições, falamos sobre métricas e há até pauta para outra live, que até viu o seu artigo, né, lá no LinkedIn. O papel do designer instrucional, questionador sempre, buscando qualidade sempre, que é preciso ser empático, a comunicação essencial e outras competências devem ser agregadas, como do design para experiência, como o UX-Writing, né? Técnicas do design da experiência, métodos ágeis, entendedor de que o mundo dele é mais amplo, né, para poder até mesmo argumentar quando necessário, prezar pela qualidade e sempre ter esse olhar para o outro, né? Eu acho que assim a gente cobriu bastante. Eu quero agradecer demais a parceria aqui da Andréia, né? Ela está sempre junto. E eu também procuro estar muito junto dela. A Carol também foi um amor aqui, ajudou demais para que tudo isso desse certo. Eu quero agradecer vocês pela participação. Eu fico muito feliz que as palavras aqui que vocês colocaram. Então, olha, tem alguém fazendo a sugestão aqui sobre métricas. Coloquem suas sugestões, interajam conosco, né? A Andréia já tem algumas, eu já vi lá que no planejamento dela tem um X-Writing, não é? Então, vai ser bastante interessante. Espero que você, Carol, venha mais vezes contribuir, né? Espero que tenha gostado também e passo a palavra para as despedidas. Eu quero agradecer a presença aqui da Carol. Gostei muito, não conhecia a Carol assim de conversar e tal. Já tinha visto uma ou outra postagem dela, mas ainda não seguia. Depois que a Lani me falou, que eu falei assim, tá, já vi postagem dela. E aí eu passei a seguir e gostei muito do que ela traz lá, da fala, e gostei mais ainda aqui
da sua presença e te conhecer um pouco mais. Então, assim, agradeço muito pela sua contribuição aqui, valeu muito, foi um papo muito legal. Assim como o Paulo falou ali que anotou bastante, eu também anotei algumas coisas aqui, que eu sou dessas, eu vou anotando algumas coisas para depois eu dar uma pesquisada, ouvir mais. E seja bem-vindo ao nosso Nos Bastidores. Espero que você volte outras vezes para contar um pouco mais dos bastidores aí do seu dia a dia, viu? Ah, gente, muito obrigada mesmo, assim, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, como eu disse, de estar ao lado de duas mulheres maravilhosas que são super preocupadas com educação, com qualidade, em como a gente pode tornar o nosso trabalho, né, enquanto pessoas que fazem a educação e não somente fazem, mas que acreditam, principalmente no poder da educação. Enfim, de trocar aqui com vocês foi um prazer. Já, como eu disse, já tietava vocês pelo LinkedIn, então é muito legal, assim, ter tido a oportunidade e ter vindo aqui, de certa forma, contar um pouquinho, porque a gente, em uma hora, a gente gosta de falar, né? Educador gosta de falar. Então, assim, não tem jeito, eu já entendi isso e tá tudo bem também, mas assim, muito obrigada novamente. Acho que aqui é só um começo de um grande sucesso. Acho que é muito interessante, muito legal que a gente de fato traga o que acontece nesses bastidores e quem são as pessoas que fazem essa roda imensa girar. Então, muito, muito, muito obrigada e pode contar comigo. E muito obrigada mesmo até quem assistiu, quem esteve aqui durante uma hora ouvindo a gente falar horrores e conversar. Mas, assim, muito obrigada mesmo. E é isso, meninas. Muito sucesso. Obrigada, Fico. Viu? Sucesso para você. E obrigada a todos também que participaram aqui. Depois a Lani provavelmente vai, né, fazer ainda a legenda, né, para poder disponibilizar a live. E aí ela disponibiliza aqui no canal dela e eu vou também colocar lá no meu. Ok. Então, gente, muito obrigada e até a próxima, no dia 15 de setembro, né? Já tem uma nova live. Desta vez será no perfil da Andrea. Então, fiquem ligados, acompanhem. E se tudo der certo, vai ter YouTube também. Tchau, boa noite, pessoal. Obrigada, hein? Tchau, Tchau, gente. Boa noite.